Olá, bom dia nesse último dia do ano, que eu não sei para vocês, mas para mim foi incrível. Nossa, dia 31 de 2020, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia estar aqui nesse último dia, fazendo toda uma retrospectiva de tanta coisa boa que aconteceu comigo. Respeito a todas as pessoas que não tiveram um ano bom, mas eu só tenho a agradecer. Há muitos anos eu só tenho a agradecer no último dia do ano, porque cada ano tem sido incrível. E esse para mim foi um ano espetacular. Foi um ano onde eu pude ter contato com pessoas do Brasil inteiro, porque a partir do momento em que a gente se trancafiou dentro de casa, literalmente, a gente buscou através da internet uma possibilidade de poder falar com os outros, porque o ser humano é assim. O ser humano ele precisa desse contato. E foi o ano onde eu mais conheci pessoas de outros estados. Eu tive a honra de ter professoras que em tempos normais eu não teria. Então, eu tive a possibilidade de dar aula para meninas de outro estado, de outros estados e de outros países, porque a gente acabou dando aula para meninas do Paraguai, meninas do Equador, meninas da Alemanha e de Portugal. Então, eu só tenho a agradecer a esse ano. E a gente termina o ano conversando com divas. O que é esse projeto? Você que tem acompanhado esse projeto todos os dias, pula, tá? Pula e vai direto lá para a nossa entrevistada. Mas você que está chegando agora e que não sabe absolutamente nada do que é esse Conversando com Divas, o Conversando com Divas surgiu da possibilidade de que a gente pudesse saber de histórias incríveis e de histórias de descobertas da sensualidade de todas as mulheres que tem aí nesse Brasilzão. Então, durante 10 anos eu tive contato com cerca de 800 alunas que passaram por mim por muitos anos, ou talvez até uma única aula de 1 hora e meia, mas ainda assim deixaram uma marca espetacular na minha vida. E eu resolvi fazer um resgate para entender o que é sensualidade para essas mulheres, porque muitas vezes a gente fala de sensualidade de uma forma com tabus. E, na verdade, o que tem me chegado durante esses dias é que sensualidade é uma coisa tão mais interna, e eu tenho buscado isso para poder desmitificar essa sensualidade nata das mulheres. E por que conversando com divas? Conversando com divas porque a gente sabe que muitas mulheres que estão aí do seu lado, ou você é uma diva. Você é diva porque você inspira outras pessoas, porque a tua história de vida motiva que outras pessoas possam dar um norte para as suas. Então, diva sou eu, diva é você, e não precisa ser a modelo de passarela e nem a atriz de cinema para que a gente possa ser inspiração na vida de outras pessoas. Bom, mas eu sei que eu converso demais, esse meu lado jornalista não me deixa, e eu vou falar com a minha entrevistada, que hoje para mim é uma honra tê-la aqui. Não desmerecendo todas as outras meninas, porque cada história foi incrível, mas a que eu vou conversar hoje, ela foi indiretamente a minha inspiração, a minha diva, porque por mais que a gente nunca tenha se falado e por mais que ela não saiba disso, por causa dela eu comecei a fazer dança do ventre, porque se não fosse ela,
ela não teria ensinado as minhas professoras e eu não teria chegado até aqui. Mas eu não quero falar de dança do ventre hoje, não. Eu falo de dança do ventre todo dia. Eu quero falar com a Estefânia e eu vou agora chamá-la aqui e ela não sabe a honra. Vamos aguardar aqui a Estefânia. Opa! Olá, Bem-vinda! bom dia. Bom Salam dia! aleikum. Que O som para mim linda! ficou tão baixinho. O meu Deixa eu aumentar um som, deixa eu pouquinho. colocar aqui agora. Melhorou para mim. É o meu Melhorou. fone. Pronto, vou ficar com ele. Eu estou muito feliz de falar com Coisas de você. Acho que internet, você né? deve ter coisas de internet. Feliz por falar com você. Feliz por estar te vendo aí a primeira vez, não pessoalmente, mas um dia será. E você saiba que você realmente foi uma diva para mim. Porque se você não tivesse ensinado as minhas professoras, eu não estaria aqui hoje. Então, Estou eu já sabendo. falei seu nome. Já disse mais ou menos o que você faz, mas eu sei que você faz mais outras coisas. E eu queria que realmente você, nesse primeiro momento, se apresentasse, porque eu fiz um pequeno alvoroço com as minhas alunas sobre você. Bom, é uma honra para mim também. Estou sabendo disso agora, me sinto assim honrada, lisonjeada, muito obrigada. E espero que sim, que a gente se encontre pessoalmente um dia. Eu vou voltar para essa terra, é a terra da minha família. Eu adoro esse calor. E eu só não estou aí agora por causa de uma turma de cachorros que eu resgatei. E eu tenho responsabilidade por eles, eu não posso largá-los e levá-los, é um pouco complicado. Mas enfim, primeiro eu quero perguntar se está tudo bem aí com a minha transmissão, porque às vezes a internet está falhando um pouco. Então tá ok? Estão me ouvindo, me vendo? Agora sim, ela começou falhando, sua voz estava boa, mas a imagem estava digitalizada. Mas agora está tudo ok. Ok, qualquer coisa me fala, tá? Tá certo. E bem sabemos essas coisas de internet, né? Então, como você mesmo fala, cachorro, ao vivo, tudo pode acontecer. Mas vamos na hashtag em casa. Bom, eu sou Estefânia Marim, eu sou professora de dança, mais especializada em dança do ventre, coreógrafa, dançarina e também sou terapeuta e psicoterapeuta holística. Então, para mim, não está separado o processo da dança com base terapêutica, né? Pelo que eu já vi, pelo que eu te conheci, você também, e muitas professoras de dança do ventre, principalmente hoje em dia, estão com essa levada, né? O que me deixa muito tranquila, porque quando eu comecei, há mais de 20 anos atrás, como professora, eu percebia que as mulheres, elas não entendiam muito bem o que acontecia com elas quando elas entravam mesmo para a dança do ventre. Porque a gente mexe partes do corpo que estão conectadas com as nossas glândulas físicas e com as nossas glândulas energéticas. E, obviamente, isso libera bloqueios e isso nos traz, né, traz situações e promove também liberações. Então, eu fui começar depois a aprofundar nesse estudo, né, pessoal, e acabei nas terapias holísticas. Então, eu sou terapeuta e psicoterapeuta há pouco mais de 11 anos, e aí é inseparável para mim. Eu fico muito feliz por ver isso hoje, que a dança do ventre, ela praticamente saiu das academias de ginástica, como era antigamente, estão mais em espaços específicos, né? Então, esse é o meu trabalho. E eu sou também, de uma certa forma, uma dançarina internacional, porque eu morei um tempo na Europa, participei de um grupo de danças do mundo, em Portugal, então a gente dançava de tudo, cigana, cigana russa, havaiana, Bollywood, tudo quanto é tipo de dança, né? E eu sempre fui muito dançarina mesmo.
Então, eu comecei com jazz porque o balé não me cabia, né? Aquele comportamento, aquela disciplina não me cabia. Nem a E mim. aí, de criança, pois é, de criança eu fui para os palcos e, como muitas dançarinas e dançarinos que eu já vi a sua história, já conversei sobre, eu tive aquele momento de vou me aposentar. Não sei se você já passou por isso. Porque chega uma hora já. Pois é, olha só. Eu já passei por esse momento de vou me aposentar, então eu vendi, doei figurinos e agora acabou, né? Mas existe uma coisa muito maior por trás da dança. Ela não nos abandona e não nos permite, assim, simplesmente largar. Porque a dança, ela não é só uma atividade física, ela também não é só terapêutica, ela não é só alguma coisa, ela é vida, é a vida da gente. Ela é a essência da gente. E aí, quando você entra com esse assunto, com esse tema que eu achei muito interessante abordar, que você vem assim, né, falando, colocando em questão, achei muito bom, porque a sensualidade, ela é a essência da gente, principalmente das mulheres, né? Então eu chego a falar, você falando a respeito, no início que eu estava ouvindo da sensualidade, essência, sensualidade, a sensualidade é a nossa essência. E eu vejo ainda hoje muitas professoras até de dança do ventre mesmo, também negando isso. Porque, infelizmente, eu já estou adentrando aqui na sua live até, porque, infelizmente, até os dias de hoje, em pleno 2020, nós sofremos preconceitos, tanto quanto mulher, simplesmente por ser mulher, né, por uma pré-cultura que eu vou dizer que ela foi medieval, né, e também por ter essa dança, né, que foi preconceitualizada desde que se popularizou e se ocidentou, né? E muitas pessoas mistificam ela, tanto num sentido esotérico, quanto nesse sentido de prostituição, né? Para ser bem clara com a ideia da dança. E aí a gente persistiu e insistiu mesmo até os dias de hoje, né? E temos essa variedade de mulheres divas maravilhosas, professoras, que se esclareceram a respeito disso e então estão resgatando essa essência da mulher. Sem luta, sem guerra, porque o início do feminismo, eu acho que ele foi muito importante, né? Como se tivesse sido realmente uma batalha e uma luta que as pessoas tanto falam, que tiveram que as mulheres ir para as ruas, né? Elas não foram agressivas ao ponto de realmente agredirem alguém, mas pelo menos tacaram fogo nos seus sutiãs, né? Eu sou meio assim, eu me emociono com essas coisas, então às vezes eu fico chorando. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. E hoje não tem mais necessidade disso. Caiu aí? Tá funcionando a internet? Tá, a gente consegue te entender, mas às vezes falha. Você também está meio falhando para mim. Eu não sei se é a minha, mas vamos lá, vou falando devagar. Sim. E então, hoje em dia, eu acho que a gente pode usar como o feminino mesmo, né? Com essa sensualidade que significa tanta coisa, significa delicadeza, mas com firmeza, com sabedoria do seu poder interno, né? Porque uma mulher feminina, ela não precisa de lutar mais. Eu sempre falo, eu, por exemplo, que sou motociclista, que hoje em dia tem um movimento muito grande motociclístico feminino, nós conseguimos já nos inserirmos nesse meio. E nós somos bem respeitadas pelos homens e admiradas.
por alguns, obviamente, mas isso não só por homens, mas até por outras mulheres, nós somos discriminadas, e enfim. E isso, tudo na vida, qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de atividade, é do ser humano, em evolução. Então, ao invés de eu me transformar num homem pilotando, eu me torno mais feminina. Porque quando eu chego num lugar que eu preciso estacionar, e tá aquele estacionamento de centro de cidade grande, e eu olho para um lado, olho para o outro, tem homem, na mesma hora eu consigo que um homem estacione a minha moto para mim, né? Então a gente tem que saber usar o nosso poder. Não precisa de lutar mais. A luta fica com eles, né? Tem coisas que ficam nos seus lugares, desde a época antes de medieval, pré ainda, que é o homem das cavernas, deixa com eles, né? E a gente continua cuidando de si. Eu acho que Eu o falo o tempo cuidar... inteiro aqui dentro do estúdio, Stefânia, que eu digo, mulheres, vocês não precisam bater de frente com os homens. Vocês não precisam. Ah, mas ele tem que fazer. Gente, você é água. Você é água. Você não precisa bater de frente. Olha aí, né? Você é água. Pra que bater? Exatamente. E outra coisa, dentro do meu trabalho espiritual com a dança, por que eu digo espiritual? Porque eu me enveredei pela espiritualidade, né? Desde cedo, que meu pai tinha um arquivo de livros de tudo quanto é coisa do mundo. Então foi daí também que saiu o interesse pelas terapias e essa profundidade maior pela dança. E obviamente isso leva a gente a uma busca espiritual, né? Eu não sou religiosa, mas eu encontrei o meu caminho espiritual mesmo. Eu tenho as minhas práticas, eu tenho os meus mestres. E um dos meus mestres, que é um lama tibetano que eu conheci quando eu morei fora, eu me tornei aluna dele. Não me tornei budista, mas me tornei aluna dele. E ele é da linhagem do Vajrayana, que é a linhagem conhecida como Tantrayana, que hoje, infelizmente, está muito deturpado aqui no Brasil, né, o Tantra, mas E que chegou bem é, deturpado aqui na cozinha. infelizmente, mas todo momento, todas as coisas chegam assim, como a dança do ventre, né, e aí depois vai se ajustando. E ficam-se os bons, e ainda se mantém algumas coisas para aqueles que precisam ainda de se enveredar por esses caminhos, para depois subir os degraus, né? Precisa. Eu sempre falo que a gente só pode fazer, falar, realmente dizer que tem a vivência, a experiência de alguma coisa quando você foi no céu e no inferno. E aí você pode escolher onde quer ficar ou ali no meio termo, né? Então, o Tantra, ele é esse trabalho energético entre as polaridades, que é nada mais, nada menos que o feminino e o masculino. Então, como você colocou, por isso que eu entrei falando, a água é a mulher, o fogo é o homem. Então, a gente tem esses elementos, né? E ao mesmo tempo também, um tem já esse elemento do outro. Mas o que eu quero dizer? Que a gente se complementa, a gente não tem que se entrar em atrito, a gente tem que se complementar, né? Então, é um ajuste de energias nesse momento planetário. É isso que quer dizer com essa transição nossa de tantas lutas e tantas guerras pessoais, né? E aí, eu sempre faço algumas lives também, tanto terapêuticas quanto dançantes, que têm falado a respeito disso. E eu até coloquei muitas mulheres esportistas falando sobre essa questão, né, do feminino masculino, interpretado por quem está de fora. Eu trouxe uma fisiculturista para falar comigo, super assim, nossa, mulherão, mas que também sofre muito preconceito por causa do corpo, né? E foi assim, foi demais conhecer essas mulheres. E então, para mim, eu acho que eu já falei também bastante. Falar é muito bom, conversar, né? Contar a nossa história. Nossa, eu tô querendo saber, eu tô com fome de saber, né? Eu tô com fome, porque como eu falei para você aqui no início da live, falei para todos,
você era um ícone para mim. E eu não te conhecia. Eu não te conhecia e foi um prazer imenso através de uma prima sua, que é minha aluna, saber que poderia ter tido esse contato mais próximo. Então, o teu nome, entre todas as meninas que trabalham dentro da dança aqui, já que a gente puxou para o lado da dança, o teu nome, ele é um ícone. Ah, eu fui aluna da Estefânia, eu fui aluna da Estefânia. Então, eu de tabela, eu acabei sendo aluna da Estefânia também, porque se não, ela não tivesse existido aqui em Teresina, se ela não tivesse ensinado para essas professoras que um dia foram as minhas, eu não estaria aqui, certamente não, porque ou então eu seria diferente. Eu seria de uma forma bem diferente, porque eu teria ido buscar em outras fontes, mas não teria tido essa essência. Essa essência que foi a que me foi transmitida. E, claro, como você fala, tudo chega para nós, acaba chegando, quando ela vai passando num telefone sem fio, vai tendo uma deturpação, óbvio. Então, aquele receio de ser mal vista, de ser mal interpretada, muitas vezes a gente coloca cascas em cima da gente. E essas cascas, elas já me chegaram, né? Então, agora eu estou tirando as cascas de que não por maldade, mas que elas também vieram de algumas mestras minhas. E hoje eu olho e a gente já conversa e diz, nossa, como a gente tinha medo, como a gente tinha receio de ser mal interpretada. Eu até toquei num assunto aqui outro dia a respeito de, você faz a dança dos 7 véus? Aí assim, tem o véus no final, né? É tão interessante. E aí a gente explicar, é muito bom, porque assim, tem o sonoro do lado, né? Você faz a dança dos 7 véus, então faz a dança dos... É interessante demais, né? Então, a gente está começando a tirar essas cascas para a gente ir beber na essência. E aí você falou, você escreveu na live da Janaína, né? A diferença entre a sensualidade e a sexualidade. E né, você percebeu que eu sou mestra em Reiki, e isso eu queria trazer, eu preciso trazer. Era fundamental para mim, saber e dizer para essas meninas que elas não estão no caminho errado e que nada de mal há em ser ou sensual ou que seja sexual. Né? Então, quando você falou, eu disse, opa, pera, é agora que eu falo com a mulher. Então, eu queria que você trouxesse esse seu lado já de estar dentro da espiritualidade, já ser mestra em dança, já ter esse trabalho com até as terapias holísticas, hoje integrativas, mas para mim continua holística. Então, ver essa vertente para essas mulheres que se conectarão com a gente, porque como você disse, algumas ainda não se conectarão. Sim, eu vou fazer o seguinte, eu não sei se eu vou cair aqui da live, eu vou trocar a internet um instantinho para ver se melhora, e aí se eu cair eu volto. Enquanto isso eu vou falando aqui com o pessoal, fiquem aqui que eu vou conversando com vocês. Vamos lá. Então, a gente está aqui falando, no Conversando com Divas. O Conversando com Divas surgiu da vontade, da necessidade de mostrar para essas mulheres, deixa eu ver se ela caiu total aqui, peraí. Bom, eu acho que ela deve ter caído, ainda está mostrando aqui a imagem da Estefânia para mim, eu acho que já volta,
eu ver se eu consigo. Opa, Tô? opa. Voltou. Eu acho que vai melhorar um pouquinho. Okay. Mas vamos lá. Faz parte. Pelo menos eu já tenho uma ponte até Teresina. Eu sempre falava isso quando era criança. Minha tia que mora aí faz uma ponte direto de Belo Horizonte para Teresina. Já temos essa ponte. Ontem eu falei pontes que separam e pontes que ligam. Então, assim, a gente tem uma que está ligando. Pois é, tá ótimo. Bom, as pessoas elas pensam, então, que essa questão de sexualidade, ela é separada da espiritualidade. Gente, nada é separado da espiritualidade. Porque tudo que existe é sagrado. Se existe, foi criado. E toda criação é sagrada. Sabe? É isso que o Tantra prega. Então, a vida, ela veio de uma certa forma de sexualidade. Né? E a vida é a coisa mais sagrada que nós temos. Sendo assim, sensualidade, então, né, como eu disse, é a essência, é a naturalidade. A gente tem que entender a palavra, as palavras que já estão deturpadas, com outros sinônimos. Naturalidade, por exemplo, né, é um comportamento mais natural da mulher. Tanto que, quando não está sendo, normalmente as mulheres procuram a dança do ventre para resgatar aquilo dali. Eu queria ser um pouco mais delicada, mais feminina. Não porque tem alguma coisa de errado, mas é porque ela sente que tem uma essência nela, mas que foi endurecida. Como a Janaína mesmo colocou, né? Ela era mãe, era filha, era namorada, era irmã, era o homem da casa, e aí vestia bermudão com a camisa do político dentro de casa, e cadê a mulher? Né? Então é por isso que elas vêm buscar esse rótulo feminino, mas que é natural. Depois você pode continuar sendo estabanada, pode ser do jeito que você é, mas você vai ter aquele feeling que é seu, naturalmente, né? Só precisa despertar. Então, dentro dessa questão que você colocou, a sexualidade, pelo contrário, ela é um poder, mas por ser um poder, todo o poder que é colocado nas mãos das pessoas, não é o poder, não é o dinheiro, eu sempre falo, não é o dinheiro e não é uma arma, que são objetos ruins ou bons. É nas mãos de quem você coloca que ela é qualificada, que esse objeto é qualificado. Da mesma forma, eu, por exemplo, eu também atiro. Então, quando eu posto coisas de arma no meu feed pessoal, né, inicialmente algumas pessoas horrorizaram. Eu falei, ótimo, porque aí já não são amigas. Porque quem me conhece sabe, né, que eu não vou sair atirando assim. Eu faço uma prática esportista e eu sei me defender. Né? A minha irmã é campeã de taekwondo, ela luta, a mão dela é pesada. Ela é uma arma, essa mulher. Então, se fosse nas mãos de uma pessoa qualquer errada, ela seria uma pessoa agressiva, ela seria uma marginal, talvez, né? Então, quem qualifica é a pessoa que está utilizando aquele objeto. Então, a gente pode colocar, é daí que se coloca o corpo, a sexualidade, a sensualidade como objeto. Nós podemos colocar a sexualidade como um objeto que te dá um poder, que aí depende da pessoa como que vai utilizar aquilo dali. Então, se a gente coloca esse poder na mão de boas pessoas, a gente imagina, vamos colocar também, vamos trocar a palavra, né, por um sinônimo de sexualidade, por estar apaixonada. Então, você sobe uma energia, que não interessa se vem de lá de baixo ou se vem daqui de cima, que a espiritualidade, ela vem da terra ou se ela vem do céu. Então, você fica com aquela, né, com aquele brilho, com aquele ânimo, aquela disposição. É isso a sexualidade, né? Saudável, nesse sentido, esse poder. Então, você usa essa força para você concretizar, para você realizar as suas coisas, para você ter paixão pela sua vida, pelos seus objetivos. Agora, a diferença está em realmente você abusar e prostituir aquilo dali.
também não que eu tenha nada contra as prostitutas, porque eu acho meu despertador para as iniciações práticas espirituais do dia, daqui a uns 40 minutos. Porque eu acho que... vou dar um exemplo, vai ficar bem claro. Teve uma época, isso há muitos anos atrás, décadas, que chamaram o meu grupo para dançar num evento. E aí, por fim, ficamos as 3 principais, que fez o orçamento para a gente ir para uma festa, e a mulher negociando e pechinchando, e nós não fechamos. E aí ela foi atrás de uma outra dançarina, contratou uma apenas, e ok, foi barato. E eu sei disso porque depois ela entrou em contato com a gente só para dizer que se arrependeu de ter procurado o preço. Porque diz que a mulher chegou lá, não se comportou como uma profissional, bebeu na festa, deu de cima dos caras, fez uma dança muito estranha. Então, isso foi levado para o lado dessa sexualidade que as mulheres têm medo e que as pessoas usam como preconceito. E aí, logicamente, queima o filme da dança. E quando você vai dançar em algum lugar, que a dança, mesmo que ela seja folclórica, com brincadeiras e tal, você tá assim, com uma produção, você tá com movimentos, novamente, naturalmente sensual. Então você chega perto, faz um charminho, uma coisinha assim, um sorrisinho, uma olhadinha. Poxa, algumas mulheres que não compreendem aquilo já vai ficar com ciúmes, ao invés de muitas que eu já vi estarem aproveitando aquilo dali para finalizar uma noite bem inspirada, né? Eu Ela não quase tem medo da apanhei numa outra. Nem me fala. Nem eu, na verdade, eu nunca tive muitos problemas nesse sentido, mas teve uma vez num show, foi uma formatura, a mulherada começou a jogar coisa em cima do palco, e aí foi aquela coisa ridícula. Mas aí a gente vê como é que Nossa, o feminino é doente, né? Então, uma mulher ter ciúmes da outra mulher, ela devia exatamente aproveitar daquela energia sexual e sensual que a outra tem. É uma mulher que ela está dançando, ela está doando essa energia. Ela pode aceitar essa energia, trazer para ela, se empoderar com o homem dela, né? E ter uma noite maravilhosa. Agora, ela prefere entrar na luta, né, com a outra e com o homem dela, então, isso sim estraga todo esse poder, né, deturpa. Então, a minha visão e a minha experiência é essa. O que é incrível, sabe, Estefânia, você falando a respeito desse embate, é a mesma. É quando você falou assim, nós estamos em 2020, nós passamos por um ano que eu comecei falando aqui na live, que foi para mim, um ano incrível. Para mim, o ano que hoje eu tá podendo falar com você, né, em outro estado. Quantas professoras eu passei nesse isolamento, assistindo aulas durante a semana, todo domingo, né? Então, a minha vida nesse isolamento foi de muito estudo. Acho que por isso eu resolvi no final do ano dizer assim, para, tem informação demais aqui, agora eu preciso soltar. Foi tanta informação que agora vai ter que soltar. E ainda assim, a gente esbarra na falta de informação que nós próprias mulheres temos com relação a isso. É muito medo, são muitas histórias, são muitos anos, são muitos séculos de reclusão, onde a gente sabe que a própria origem da dança pela fertilidade, ela era linda, ela era sagrada, ela era doce, ela era forte.
e ela não precisava ser deturpada, né? E da onde veio a deturpação? Se a deturpação veio porque souberam que a mulher é muito forte mesmo, é sim toda essa potência e quiseram abafar, mascarar, mas o fato é, conseguiram. E que a gente está buscando esse resgate e quantas mulheres sofrem pelas próprias mulheres, como você diz aí. Eu quase apanhei numa festa lá em Floriano. Então, assim, você que é daqui da terra, conhece a cidade e sabe que aqui, né, aqui no Piauí foi praticamente o berço da colonização, né? Então, a gente sabe que tiveram outras cidades, né? Os árabes foram para Parnaíba, foram para Oeiras, vieram aqui para Teresina, mas tem um berço lá em Floriano e eu quase apanhei lá. Como assim? Né? Então, isso é bem interessante. E eu queria que você falasse um pouco mais, né, de todo esse entendimento, de toda essa magia da dança não tá ligada, não tá separada dessa espiritualidade, não tá separada também da sexualidade. Então, sensualidade, sexualidade, dança, feminilidade, leveza, água, é tudo uma coisa só. Tudo é uma coisa só. Eu vou colocar também aqui uma questão. Deixa eu ver se eu busco aqui a ideia. Essa coisa desse preconceito num próprio lugar em que a gente imagina que deveria ter uma abertura. Igual, por exemplo, quando eu fui para aí, não tinha ninguém, assim, que eu fiz até uma parceria com a Márcia, mas assim, a gente não via, né, ninguém, porque eu acho que foi muito abafado, exatamente, tentaram encobertar, principalmente as mulheres daí, e conseguiram. Então, o que eu coloco nesse ponto? Para começar, eu vou colocar uma frase da Clarice Lispector. E ela acreditava em anjos. E por que acreditava? Eles existiam. Então, eu costumo dizer que a gente acredita, a gente cria a realidade no que a gente acredita. Nós temos uma história e toda história é contada. Quando ela é escrita, ela já foi modificada. Porque não cabem em palavras tudo aquilo que aconteceu. Se uma história é contada depois de tanto tempo e ninguém viu, qual é a verdade? Então, a verdade é que nós vivemos num mundo que não tem uma verdade. Então, eu posso acreditar naquilo que eu escolhi. E a história planetária que eu escolhi foi de quê? Nós somos bruxas. E se naquela época nós somos queimadas e começou ali o abafar das mulheres, quem sabe não foi uma mulher que fez isso, porque ela tinha problemas com seu feminino, né? E aí jogou a culpa para os homens. E então criou-se essa luta entre o feminino e masculino e o planeta virou um caos. Eu até arrepio quando eu falo isso. Porque tudo na Bíblia é interpretação profunda de um grande mestre. E isso é uma interpretação profunda dessa luta entre o feminino e o masculino, desse querer provocar essa desunião, né? Existe um intuito maligno por trás para que a gente possa se separar da nossa essência. E essa é a nossa volta para casa. Porque a gente pode alcançar um mínimo de plenitude nessa vida apenas com uma coisa muito simples, sendo a gente mesma. O que é extremamente difícil. É ser você mesma e viver no momento presente. Extremamente difícil. E eu já ouvi você dizer em algumas lives que você não fala que vai ser fácil, porque realmente é difícil, né, esse resgate verdadeiro. Mas não é complicado. É simples. E eu costumo falar que é tão ridículo de simples, mas é difícil. Porque a gente já se perdeu nessa
na nossa história antiga. Então, vamos recriar a nossa história de uma forma mais leve e vamos deixar simplesmente esses medos para lá, porque não faz sentido se você for olhar. Você tem medo de quê? Tem uma música do Titãs, né? Você tem fome de quê? Você tem medo de quê? Uma coisa assim. De quê? Então se alimente. Se alimente daquilo que você tem medo, daquilo que você tem fome, né? Olha só, essa questão da espiritualidade, desse poder que a sexualidade traz dentro da sexualidade, é você ter consciência de quem você é, desse seu poder. Se você direciona ele como um objeto para um uso correto, ninguém te desrespeita. Para começar, você pode sair com a roupa que você quiser, que nenhum homem chega perto de você. Porque na hora que ele olhar para você, ele pode dar uma olhada fisicamente para sua roupa. Pode pensar o que quiser, mas alguma coisa a mais ele vai enxergar. E ele vai receber uma intuição que nem ele entende o que é, e fala assim, com essa eu não mexo. Porque ele vai perceber que você não tá para aquilo, entende? É o seu comportamento, é isso que eu ensino para as alunas que querem dançar profissionalmente, é o seu comportamento é que dita que tipo de sensualidade, sexualidade você está usando ali, né? Então, você se comporta, e o comportamento, ele é, além de uma postura física, ele é energética também. Se Energética. você vai com medo, total, se você vai com medo, é igual cachorro. Você chega com medo com um bando de cachorro, eles vão te atacar, eles vão sair correndo atrás de você, porque você está exalando aquilo dali. Então, o que você exala é o que está dentro de você. Por isso a gente precisa de se conhecer, né? Então, essa essência é a dança é espiritualidade pura nesse sentido. E quando eu falo espiritualidade, é tudo isso. Não é só o Deus lá no céu, ou qualquer que seja o nome que a pessoa use, né? Dentro de uma religiosidade até. Eu fui até pesquisar esses dias, que eu vou começar a falar sobre isso, no Google e em várias outras buscas na internet, sobre o dançar é pecado. E eu encontrei questões da Bíblia dizendo que não é. Que o dançar é expressão de comemoração. E comemoração na época, né, nas épocas, digamos assim, desses grandes mestres, significavam coisas elevadas, é comemorar mesmo, né, elevações. Então, as pessoas, elas precisam de mais conhecimento. Sempre diz que conhecimento é o verdadeiro poder. Você falar a respeito, eu te cortei, me perdoa, me perdoa. Você falar da questão do conhecimento, e principalmente me chamou a atenção o dançar é pecado. Eu estava assistindo outro dia um filme com a minha filha, eu ainda não tinha assistido, eu adoro desenho animado. E aí a gente estava assistindo Viva la Vida. E falando a respeito de uma mulher que ela estava chateada com o marido, que o marido tinha ido embora e o marido era músico, e a família não podia mais escutar música, não podia cantar. Então, veio de uma dor a proibição, onde ela passou por gerações e gerações de que eu não posso fazer tal coisa porque não pode. Simplesmente não pode. Né? Então, por quê? E aí veio o menininho lá, descobriu até que era neto, bisneto, tataraneto de um músico. Então, a gente às vezes também tem, não pode dançar é pecado. Dançar, usar uma roupa mais curta é pecado. Eu tive uma aluna, Estefânia, ano passado, que a gente ia fazer uma apresentação dos espetáculos aqui, e ela disse assim, olha, eu danço, mas eu não danço de vermelho, porque vermelho é cor de rapariga.
Aí eu, oi? E ela insistia, e ela sempre falava, e ela era tão notório e doloroso isso para ela, que ela repetia isso constantemente dentro do grupo de WhatsApp, dentro da aula, pelo amor de Deus, bota qualquer cor menos vermelho, bota qualquer cor menos vermelho. Se você botar qualquer cor, eu danço. E quando ela entrou na turma, a coreografia era com uma roupa vinho. E eu tenho certeza absoluta que ela não dançou, porque ela sabia na cabeça dela quando a avó dela disse que vermelho era cor de rapariga. E ficou tão enraigado que ela tinha medo, ela se tremia só em falar em vermelho. Parece brincadeira, mas ela se tremia em falar, não, pelo amor de Deus, vermelho não, vermelho não, vermelho não, né? Então, por que não vermelho? Que cor é essa tão desejada, tão intensa, que muitas vezes as pessoas se repelem uma cor, uma única cor. Olha só a dor de tantas dores que são internalizadas na gente, que a gente não consegue nem entender. Oi, vermelho? Né? Então, isso ficou muito marcado para mim. E aí agora você vem com a história do a dança é pecado. Eu quero saber. Olha, vermelho é a cor do nosso sangue. Vermelho é vida, né? Então, de onde veio o conhecimento? De onde veio essa história que vermelho é cor de rapariga? Olha, falta um conhecimento aí, um conhecimento muito simples. Vermelho é a cor do nosso sangue, corre nas nossas veias. E por que não mostrar essa vida para fora? Né? Agora, se as raparigas usam, elas têm direito de usar o que elas quiserem. Elas são muito mais livres do que muitas de nós. E eu também posso ser livre, eu posso usar o que eu quiser. Aliás, eu sempre falo muito que é muito mais legal ser mulher, que você pode fazer o que você quiser. Olha, eu ponho uma trança no meu capacete, assim, com um laço, e uma fitinha cor-de-rosa na antena da minha moto. Eu faço o que eu quiser. Pode falar que é papagaiado, não sei o quê. Agora, vai homem fazer isso? Não pode, né? Então, assim, a gente pode inventar muito mais coisa do que homem. A gente pode... Ó, eu tô aqui com esse... Eu adoro usar lenço e tudo mais. E aí, daqui a pouco, eu solto o cabelo. E aí, põe um salto. E depois eu tô de roupão ali, fazendo uma faxina. E daqui a pouco eu tô de short. Depois eu tô com vestido longo para ir para uma festa. Gente, eu sou muitas em uma só. Sou criativa, sou diferente. Nós, mulheres, somos assim. Agora, o homem tá sempre de camisa ou camisa polo, só muda isso, bermuda e calça, sabe? Então, assim, a gente pode muito mais, né? E todas as cores que eu quiser. Então, isso é crença. De onde veio isso? Foi a história que você contou. Poxa, quer dizer, isso que veio de uma história antiga e que nem fazia o menor sentido. Porque ela podia dançar sem música, ela podia cantar, ela podia fazer qualquer outra coisa e continuar dançando, né? Então, é como eu falei, faça a sua história, escolha em que você quer acreditar. O que é difícil hoje em dia é você tomar poder de um instrumento que você tem, que é o seu corpo, dominado pela sua mente. Então, o corpo não é você, ele é seu. A mente não é você, ela é sua. Você é um outro ser muito maior. Então, toma posse disso. E é essa técnica que eu uso nas minhas aulas, para as alunas começarem a entender que elas podem dançar sim, porque começa com aquela coisa. Quando não é isso, dança é difícil, aqueles movimentos eu não consigo, sou dura igual um pau. Né? Então, são as duas coisas da dança, é o preconceito e a... não é para mim, que eu não consigo fazer.
você consegue tudo o que sua mente permite que você faça. Aí o seu corpo obedece. Então, toma posse disso. Isso é seu, isso não é você, isso é seu. Aí você, de posse da sua mente, você coloca lá nela aquilo que você quer acreditar, a sua verdade. E pronto, gente, ó, e se liberta. A Né? verdade, a sua verdade é a verdade que você comprou de outras pessoas, né? Porque o que a gente hoje faz, e eu estou generalizando, né, é comprar ponto de vista de que eu preciso ser o padrão e eu não posso ser motociclista, eu preciso ser a mulherzinha quietinha. Eu até falei na live na terça-feira, né? Que eu tinha um marido, o meu primeiro marido, e ele eu ia pro carnaval e eu gostava de dançar, e aí começava a música e ele dizia, tia quieta. E eu dizia, mas meu Deus, eu tô aqui num carnaval sentada e eu não posso nem... Sentada e só com o dedinho, e nem os dedinhos eu não podia. Não pode, não pode, não pode. A gente escuta tanto não pode, Stefania, eu escutei tanto... Cala a boca que tu só fala besteira. Cala a boca, até calada tu é errada. Olha, tu devia era apanhar de manhã para comer sabão e apanhar de noite para aprender que sabão não se come. Nossa, aquilo ali foi causando um troço em mim, assim. Foi eu acho que era como um comprimido efervescente, né? Ele estava lá. E aí começou a botar uma gotinha d'água e depois botar outra gotinha, e de repente assim, peraí, ela aguenta, deixa eu jogar água. Quando a água entrou, foi assim, uma explosão. Pera, não é assim, né? E às vezes eu acho que as mulheres, elas estão precisando isso. Ei, não é assim. Não é assim, não. Por que eu sou errada porque eu sou motociclista? Por que eu sou errada porque eu pinto o cabelo de vermelho, porque eu uso vermelho, porque eu boto calcinha fio dental? Porque eu quero ser. E aí eu amei quando você disse, nós podemos mais. A gente nem sabe que a gente pode. De um modo geral, Pois a é. gente nem sabe que a gente pode. E olha só, aquele negócio que eu falei do que o objeto, ele é qualificado, da mesma forma como você falou, não é errado ou é errado, não existe certo e errado. Existe aquilo que você qualificou como certo e errado. E, obviamente, você aprendeu isso de uma história passada. E eu já vim trazendo em retrospectiva para chegar nesse ponto agora. O que é história? Alguma coisa que alguém contou e tornou verdade para ela. Se você não quer mais aquela verdade, joga fora. Ou passa a página, deixa a história, escreve uma nova, sabe? Não faz sentido a gente perder a oportunidade da vida com isso, gente. E aí, completando a história do respeito que eu falei, história não, realidade, a respeito do comportamento que você tem, de postura física e energética que você emana, o respeito também, que eu falei, não vão te respeitar, mas não vão mesmo, porque mesmo aquele que não consiga ter a percepção de que você não está para aquilo, por mais que um homem ou qualquer outra pessoa fale alguma coisa com você, dê uma investida em você, quem vai permitir ser desrespeitada é você. Ninguém faz nada com você. Você que recebe aquilo dali. Agora, se eu recebo um presente e eu não quero, devolve. Deixa ali, da porta para fora. Eu não preciso de receber aquela encomenda. Eu não sou obrigada a nada. Foi uma das frases muito usadas há pouco tempo. Não sou obrigada a nada. Né? Obviamente, nós estamos falando de um comportamento assim, não tão agressivo, né? Então, se eu recebo uma cantada na rua, deixa o cara, eu aprendi isso eu falo que ele é o poderoso chefão, que é um dos meus orientadores espirituais. Ele é aqui de Belo Horizonte, ele é demais. E ele falava assim, Stefânia, você passa
uma obra, um monte de homem fio-fio, minha sogra, não sei o quê. Aquilo é o nível em que ele está, em que ele sabe te elogiar, sabe? Então você é que recebe aquilo da forma que você interpretar. Então começa a interpretar, fala assim, nossa, realmente tô podendo. Porque você só pode ser elogiada por um grande executivo que fala, ó, linda donzela, não sei o quê. Ah, que coisa sem graça do caramba também, né? Então, assim, poxa vida, né? Então, assim, interprete as coisas e aí você deixa pra lá. Ou seja, eu não me senti desrespeitada. E para chegar no outro nível, que eu falo, então tá, é só assim, aí vai que ele passa a mão em você, ou vai te agredir fisicamente, igual você falou, né? Aí é uma outra questão, obviamente mais séria, mas que também depende de mim, depois das providências tomadas, porque aí eu vou acatar ou não, né? Eu preciso desse efervescente em mim, preciso abrir a garrafa d'água, vou jogar aqui nesse copo com esse efervescente, porque eu tenho que tomar uma providência a respeito disso, né? Porque isso seja com mulher, basta você ser mulher, estrangeiro, preto. E não é negro, não, gente. É preto. Negro é lado negro das coisas, é magia negra, é coisa ruim. O povo tem mania de falar isso. Tudo hoje em dia é preconceito. E basta você ser aquilo dali para você sofrer. Então, se você não quer sofrer aquilo dali, não sofra. Tome as providências da causa de fato, né? Use o efervescente para você tomar as providências. Faça um boletim de ocorrência, denuncie, grite, espanca também, bate. Faça o que você quiser, que você achar que é a sua defesa física íntegra, resolva o fato, e aí você não acolhe aquele desrespeito para juntar um potinho de traumas, né? Para você carregar aquilo para resto da vida. Porque eu saí com aquela saia. Não é a saia. O problema não é a saia, não é você. É o cara que é doente. E se ele é doente, tome as providências e, coitado, ele ainda precisa de muita coisa para evoluir. Tá vendo? Então, assim, ai, gente, eu não ligo para nada, eu faço o que eu quiser. Porque o problema é dos outros, não é meu. Uma frase maravilhosa, é o problema que você tem comigo é problema seu, não é problema meu. E quando eu começo a ter problema com alguém, implicar com alguém, eu paro e olho para você, Stefania, que problema que você tem aí com a pessoa? Que o problema não é dela, não é ela ser chata, é eu estar achando ela chata, né? Então, aí eu saio esperto, o problema é meu. Pronto. É isso que eu acho. Simples. Caraca, assim. olha, eu tinha me programado para fazer um monte de pergunta para ti, mas não adianta, não foi preciso, porque foi assim, foi tão intenso, foi tão profundo, de tantas coisas que eu acho que as mulheres, elas já sabiam, mas elas queriam validar, né? Às vezes você quer validar, você precisa, né? E foi intenso. Eu ia perguntar várias coisas. Eu não vou, porque eu acho que essa live aqui deveria ser mais ou menos umas 3 horas, mas eu sei que você tem que trabalhar. Maravilha. Na verdade, eu uso a minha manhã para as minhas práticas espirituais, meditações e várias outras práticas. E hoje a minha primeira prática foi estar aqui com você, porque isso é a espiritualidade também, é levar esse conhecimento para as pessoas, esse poder para as pessoas, né? Essa vibração. Então foi muito bom. E o último dia do ano, gente, deixar isso e entrar com isso, ó, é muito bom, muito poder. Eu tô encantada exatamente por isso, porque a gente tinha programado um ou outro dia para você, mas foi exatamente no último dia. Então, era preciso para que a gente pudesse deixar lá atrás para essas pessoas que ainda acham que 2020 foi um ano ruim, foi um ano
2020 foi um ano de limpeza. 2020 foi um ano de sabedoria. 2020 foi um ano incrível. Foi um ano onde a gente parou para a gente se conhecer, para a gente voltar para a essência. 2020 foi incrível. Então, se você ainda, nesse momento, está escutando essa live e ainda acha que 2020 foi ruim, pensa, vai tomar um banho, fica meia hora debaixo do chuveiro e aí começa a descobrir o que foi de incrível que esse ano trouxe. Ah, mas eu perdi fulano, ok, tudo bem, a gente entende, tá? O meu respeito, a tua dor, né? Isso aqui, mas e se realmente aquela pessoa naquele momento precisava ir para te trazer um ensinamento? Porque às vezes a gente precisa trazer ensinamento até nisso. Então, se eu tenho esse ensinamento, poxa, quantos e quantos ensinamentos a minha avó me trouxe pelo fato de que um dia ela veio a óbito. E hoje, tudo o que eu falo, eu lembro dela. Nossa, a avó falava assim. Nossa, a avó falava assado. Ela gostava desse ditado. Menina, lembrei de um ditado que a avó falava que casa tudo com isso aqui que eu estou vivendo. Olha o Leonardo Oliveira, que é o Leonardo Jorge, está dizendo aqui. Eu acho, continue, que a gente ainda tem muito a dizer, né? A gente com tem certeza. O Leonardo... Mas esse muito a dizer, eu vou entrar aqui. Esse muito a dizer, Leonardo, ele é mais do mesmo. Ele é mais do mesmo. A partir de agora, é sempre, como eu falo, fritar nas mesmas coisas, para que isso entre, para que você tome posse da sua mente. É sempre mais do mesmo. A gente vai usar talvez algumas palavras e algumas outras histórias, mas a base é essa. A base é essa. Não tem mais. Leonardo, simples. Ele é a pessoa, ele é o homem mais sensível e feminino e ainda assim fogo que eu já tive a honra de conhecer, porque ele consegue entrar na conexão das mulheres de uma forma tão doce, de uma forma tão sutil. Ele trabalha com mulheres, Stefânia, e ele é de uma forma tão assertiva quando é preciso, doce e sensível quando é preciso, que é por isso que ele está aqui. É por isso que ele está aqui, se conectou. Obrigada. Eu vou deixar você fazer suas práticas agora. Eu queria estar conversando com você mais e mais. Eu sei que essa conversa foi apenas a primeira de muitas. E sinta-se em casa quando você voltar para cá. A Jana acabou de entrar, olha aí, acabou já no final. Sinta-se em casa, não por você apenas ser você ser a prima da Jana, mas porque você faz parte de mim. Você faz parte da minha história, tá sabendo disso hoje, e eu te louvo, te honro, né? Te glorifico porque você hoje está aqui, depois de 15 anos que eu comecei a dança, porque esse era o momento certo, no dia certo, na hora certa, trazendo exatamente a mensagem que a gente precisava escutar hoje. Então, te agradeço infinitamente. Sim. Queria deixar aqui só essas suas últimas palavras e deixar você ir fazer suas meditações, óbvio. Olha, eu vou colocar uma coisa aqui que eu acho muito importante, que é para dar um norte de como começar, né? Porque às vezes a gente fala tanta coisa e fica, nossa, tanta coisa bonita, tanta coisa profunda. Tá, mas e aí? Né? O que eu faço com tudo isso? Eu entendi até, mas eu não sei, eu não consigo, é difícil. Então vamos começar com uma coisa muito simples. Esse seja você. Tá, mas como é que eu vou ser eu? O ambiente em que você está, às vezes, realmente não te permite isso. E normalmente, dentro da nossa própria casa, própria família, né? Então você tem que observar isso. Se você sente que você é uma pessoa de um jeito, num lugar e de outro, em outro lugar,
começa a analisar. E começa a se sentir, né? O que tá podando, por quê, sim, por que não. E aí, faz uma prática muito simples, dentro de casa. Quando você acordar e se arrumar, use um visual que seja você. Que você vai se sentir à vontade para abrir a porta se tocar uma campainha de repente, atender qualquer tipo de pessoa, e dali você pode correr até a padaria e você pode precisar de ser levada a um lugar onde você achava que tinha que estar no mínimo arrumada. E aí, isso eu estou falando, não é você estar produzida. Tem pessoas que se sentem bem estando produzidas o dia inteiro. E eu conheço e eu vejo essas pessoas. Elas acordam e dormem maquiadas, com cabelo arrumado, com homens que andam de tênis e calça jeans dentro de casa. Elas se sentem bem assim. E elas são elas. Eu estou em casa e daqui eu tenho coragem de sair, ir na padaria, ir no supermercado, ir no banco. Se eu precisar de pegar minha moto do jeito que eu estou, e eu estou de short, eu vou ali, resolvo uma coisa, quer dizer, eu estou em casa, mas eu estou como eu me sinto à vontade. Porque muitas vezes a gente usa aquelas roupas, como a Janaína colocou na outra live, né? Um bermudão de homem, do irmão, e uma camisa de político, e aí você se dá conta, nossa, tocou campainha, eu vou rapidinho, só colocar uma blusinha aqui, passar um... Entende? Você não... Você tá onde? Né? Então, para você começar simplesmente a fazer tudo isso que nós falamos, quando você acordar, dedique-se a você. A descobrir quem é você, vestindo o seu corpo e sentindo... eu senti que eu vesti, que eu me vesti, meu corpo, que assim eu tô bem, sabe? Se você sentir, nossa, essa blusa, eu toda hora eu me incomodo, doa essa blusa, né? Então, é uma prática muito simples, mas que a gente está se usando, por isso que também o corpo, ele é um objeto, né? Eu me visto, eu moro nele, então, arruma ele do jeito que você se sente bem, e aí você já começa a perceber que você, nossa, você muda a postura, agora sou eu, né? Então, esse negócio no cabelo, então põe outra coisa no cabelo. Quando você sentir que você, cara, agora sou eu, você vai se sentir com uma coisinha assim. E esse poder vai começar a vir, essa sensualidade vai começar a vir, esse poder dessa sexualidade vai começar a vir. E aí você anda na rua e as pessoas te olham. Faz um teste uma vez eu fiz um teste. Eu saí na rua, passa uma senhorinha na minha frente, tá poderosa, hein? Tá vendo? Funciona. Então, Que delícia. foi muito engraçado, gente. Então, basta você fazer isso na hora que você, lógico, né? Na hora que você for se arrumar. Porque a primeira coisa, quando você se der conta que você acordou, é um sorriso. De olhos fechados ainda é um sorriso. E aí, quando você for se arrumar, se arrume do jeito que você é. E aí você vai começar a encontrar a sua essência, o seu poder, e a mudar a sua história e se apossar da sua mente. É simples assim. Exatamente. Esse sorriso é o que eu tenho feito durante há 3 anos. Acordar e dizer assim, opa, o que a gente pode fazer de divertido hoje? Né, corpinho? Então, Stefânia, eu te agradeço infinitamente, mais do que você pode imaginar. Obrigada. Desse tantão, né? Desse tamanhão, do tamanho desse nosso corpo, desse nosso universo. Essa minha energia, graças a Deus, levou 15 anos para te encontrar, mas que bom que foi no momento certo. No momento onde eu estava receptiva. E tenho certeza absoluta de que essa tua voz vai atingir, né, através de mim, mais e mais mulheres que precisam apenas serem o que elas vieram para ser. Te agradeço infinitamente. Feliz ano novo para você. Feliz ano novo. Feliz ano velho.
Feliz vida a todos. Beijos, querida. Feliz. Tchau. Tchau.